O Jornal Integração está de volta. Muito obrigado por estar conosco esta noite. Finalizando a nossa série especial de reportagens sobre a visão das religiões acerca da morte e do luto, hoje vamos conhecer o entendimento dos evangélicos. O pastor Dércio Marques, representante da Igreja Evangélica Shekinah, conversou com nossa equipe. A morte é o último inimigo a ser vencido. É assim que os evangélicos compreendem um dos maiores mistérios da vida. Para lidar com essa questão que é universal e inerente a todos os seres humanos, o pastor afirma que busca as respostas sobre o tema na Bíblia. Eu tenho como resposta a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, como que a Bíblia, fala sobre a morte? Como que Deus fala sobre a morte? Primeiro, ela coloca que nós temos que se preocupar muito com a vida, ok? Porque a morte é um estágio que a gente passa por ele, todos vamos passar, que todos nós estamos sujeitos. É claro que alguns vão passar de forma diferente do outro. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem ele é formado de espírito, alma e corpo. Então, aquele que estiver em Cristo, aquele que tiver Cristo como seu Salvador, como o Senhor, a Bíblia diz que a sua alma vai para Deus. O espírito vai para Deus, mas o corpo volta à terra. A partir desse entendimento, Dércio explica que os evangélicos, quando perdem algum ente querido, sofrem durante o luto, mas não têm o hábito de irem ao cemitério por acreditarem em uma promessa do Espírito Consolador. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos deu uma instrução. Quando ele estava conosco aqui na terra, ele disse que era necessário que ele cumprisse a palavra, que ele morresse, que ele ressurgisse. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele deixou uma promessa. Qual foi? O Espírito Consolador, que é chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele consola, ele é o nosso consolador. Então ele sabe das nossas dores, ele sabe dos nossos momentos, das nossas aflições, que somos matéria e vamos voltar à terra. Mas ele disse uma coisa, Jesus disse que era necessário que ele fosse para o Pai, porque ele estava preparando lugar para nós. Então, a nossa morte em Cristo, ela é só uma passagem para que nós possamos ter Jesus como o caminho da vida eterna. Durante o luto, a comunidade evangélica é uma rede de consolo e apoio. A pessoa enlutada percebe nos outros reconhecimento da dor, fortalecimento pelo vínculo dos que ainda estão e é lembrada que tem uma vida para continuar. Cada ser humano ele tem uma identidade, ele tem uma personalidade formada. Então o luto para alguns demora alguns dias e outros sofrem com isso muito e outros menos. Mas o que é maravilhoso, como eu falei, é sobre o Espírito Santo cuidar da gente. Como ele é o nosso consolador, a Bíblia diz que ele chora por nós também, com gemidos inexprimíveis. Então, sendo o nosso consolador, é claro que quando nós estamos rodeados de pessoas que nos amam, que respeitam a nossa dor, que choram conosco, e a Bíblia fala sobre isso, chorai com os que choram. Então, Deus usa pessoas para nos ajudar. E a igreja, nesse papel, é tão importante porque nós estamos em família. Então, a gente abraça, a gente chora, a gente visita e a gente está ali para servir. Porque quando uma pessoa está caminhando sozinha, ela sofre muito, mas quando ela tem alguém para andar com ela, ela se sente mais forte. É isso que nós fazemos. Ajudamos as pessoas a sair daquele estado, não fazendo que a gente seja mais forte, pelo contrário, para mostrar que todos nós somos tão sensíveis quanto ela e nos compadecemos daquele momento, mas que aquilo ali é só um tempo que todos nós passamos por ele, mas tem uma vida para continuar, tem uma história para seguir, e essa pessoa, por mais querida que foi, que perdeu, se você está aqui, Deus tem algo na sua vida para ser feito aqui, o tempo dela acabou, mas o seu não. Dércio reforça a importância de alimentar bons sentimentos e viver cada dia com consciência. O Salmo 115, versículo 17, diz assim, que os mortos descem à terra, não louvam a Deus, o Senhor, porque estão no silêncio. Então os mortos estão no silêncio, mas os vivos, eles podem louvar e adorar a Deus e agradecer todos os dias pelo fôlego de vida. E é muito interessante, que eu estava compartilhando com você, a história do índio. Diz que
o velho índio estava conversando com o seu neto e ele disse que dentro da gente existe 2 lobos lutando o tempo inteiro. Um lobo mais forte, o outro bem fraco. Eles estão lutando. E ele pergunta, qual dos 2 venceu? E o velho índio diz, vence aquele que você alimenta. Ou seja, se uma pessoa continuar enlutada, alimentando esse sentimento de dor, de sofrimento, de perda, ela vai sofrer aquilo ali muito tempo. Ela está alimentando aquilo ali. E esse tipo de alimento, ele acaba fazendo mal quando a pessoa não consegue olhar para frente e vislumbrar que tem um futuro maravilhoso. Significa que ela está alimentando uma coisa que vai trazer doença espiritual, doença na sua alma, doença física, e ela está criando bloqueios. E esses bloqueios impedem dessa pessoa de viver. E a vida é tão linda. Se você olhar para os hospitais, se você for num asilo, você vai ver quantas pessoas estão lutando para mais um dia de vida. Sabe? Vale a pena viver. E é isso que a gente trabalha, alimentando o coração, porque a palavra do Senhor, ela todo o tempo, ela nos alerta. Alerta para que a gente possa viver os nossos dias como se fosse o último dia da nossa vida.